Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. O único recado que eu tenho hoje é em relação ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil, que a gente está concorrendo, o prêmio MPB. Você pode votar clicando no link ou entrando no site prêmiompb.com.br. É só fazer um cadastro super rápido, só para provar que você é uma pessoa e não um bot. Pode votar uma vez por cadastro, tá, gente? Então, assim, vote na gente na categoria de crimes reais. Tem vários podcasts, várias categorias. Sugerimos aqui o voto casado também pro Se Essa Sogra Fosse Minha, que tá ali na seção de relacionamento. Dá essa força pra Paloma também, pra gente se encontrar lá com ela na premiação. Contamos com vocês pra fazer acontecer, gente. É isso, então, bora para o caso de hoje. Em 6 de janeiro de 1995, o MacArthur Wheeler e o Clifton Earl Johnson fizeram 2 assaltos a banco na área da Grande Pittsburgh, que fica no oeste da Pensilvânia. Tudo isso usando uma arma, né? Às 14h47, na agência do Mellon Bank em Swissvale, um deles assaltou o caixa com uma pistola semiautomática, enquanto o outro esperava na fila. Eles saíram juntos após obter $5.200, mais ou menos o equivalente hoje a quase R$11 mil. E o outro assalto aconteceu no Fidelity Savings Bank em Brighton Heights. Por que eu estou comentando este simples assalto a banco aqui no episódio do Mil Crimes? Porque esse cara ficaria conhecido como o assaltante mais burro do mundo. E ele que gerou aí uma teoria muito conhecida hoje em dia na internet, que inclusive antes de ler sobre esse caso, eu não tinha ideia que era por conta dele. O que aconteceu? Nenhum dos dois estava usando máscara ou tentou se disfarçar. Ao invés disso, eles teriam colocado suco de limão no rosto. Por que eles colocaram suco de limão? Porque, assim, quem falou isso foi o MacArthur. O Clifton apareceu com essa ideia de que suco de limão ia deixar eles invisíveis para câmeras de segurança. Não é pra rir, gente. Eu tô rindo porque isso aqui é quase um picolé de limão, né? Mas é isso, é um caso ridículo, mas eu achei muito interessante. A Jéssica, inclusive, que escreveu, eu não tinha ideia. Assim, eles acharam que era realmente uma tinta invisível. E aí você fica pensando, tá, mas eles não testaram antes? Sim, eles testaram. O próprio MacArthur não acreditou que o Clifton falou isso pra ele. E aí o que ele fez? Ele foi lá, pegou suco de limão, cobriu o rosto com suco de limão e usou uma câmera Polaroid pra tirar uma selfie. E ele não estava aparecendo na selfie. Olha só, funcionava. Que mágica. Isso é muito eficaz. Nossa, você é um ladrão de banco. Ninguém vai saber quem eu sou. Você está invisível nas câmeras de segurança. E o que acontece? Na verdade, tem várias possibilidades por que isso aconteceu. As mais prováveis são... o filme da câmera podia estar ruim. Câmera Polaroid, né? Você pode ter ali um filme ali que tá velho, enfim, não revelou direito. Podia estar mal ajustada a câmera, então também, né, com a imagem não ia aparecer ele. Ou a mais engraçada de todas, que eu quero acreditar que tenha sido o caso, como era uma Polaroid, ele estava tentando tirar uma selfie e ele apontou a câmera para longe do rosto dele, involuntariamente. Aí quando revelou aquela foto ali automática, ele não estava na foto e ele acreditou que estava invisível. Então, ele realmente acreditou que dava certo. E aí ele encheu a cara de suco de limão e foi assaltar 2 bancos. O Clifton foi preso em 12 de janeiro de 95, 6 dias depois, né? Uma imagem retirada da câmera de vigilância mostrando o MacArthur foi transmitida como parte de um segmento do Pittsburgh Crime Stoppers, que é basicamente a galera que bota assim, se você vê essa pessoa, chame a polícia. Mas eles não são da polícia, né? Eles são, tipo, civis, pessoas normais que tentam ajudar a polícia a encontrar pessoas desaparecidas ou pessoas que estão foragidas. Isso apareceu no noticiário das 23 horas do dia 19. 19 de abril, na verdade, porque o MacArthur não tinha sido encontrado ainda. E denúncias anônimas
assim, levaram a prisão dele à 00:10 do dia 20. Então, é menos de 1 hora depois que isso foi transmitido, ele foi pego. E aí, quando mostraram as fotografias nas quais ele tinha sido identificado, as imagens das câmeras de segurança, ele ainda ficou muito chocado. E ele exclamava assim, mas eu usei o suco de limão, eu usei o suco de limão. Ai, meu Deus, assim, não dá pra imaginar como devia ser, assim, os policiais prendendo ele contando essa história. Eu não sei se os caras riam, se os caras ficavam incrédulos, acho que tudo, né? Ele realmente acreditou que ele usava o suco de limão, ele ia ficar invisível. O Clifton se declarou culpado do assalto ao Mellon Bank, bem como de 2 roubos não relacionados, em 94. E ele testemunhou contra o MacArthur e recebeu uma sentença de 5 anos de prisão em 27 de outubro. O juiz Gary Lancaster condenou o MacArthur a 24 anos de prisão. E depois ele recebeu mais 1 ano e meio de prisão, seguido de 3 anos de liberdade condicional em 5 de janeiro de 96, pelo assalto ao Swiss Vale. As acusações do caso do Brighton Heights foram retiradas. Um breve relato dos roubos foi incluído na edição de 96 do The World Almanac, e o David Dunning, aí que vem a teoria, né, que eu conhecia pelo nome dele, mas não tinha ideia que era relacionado a isso. Ele era um professor de psicologia social na Universidade Cornell. E aí ele descobriu essa história e, posteriormente, um artigo mais longo saiu sobre o caso no Pittsburgh Post-Gazette. E o Dunning passou a acreditar que se o MacArthur era estúpido demais para ser um ladrão de banco, talvez ele também fosse estúpido demais para saber que ele era muito estúpido para ser um ladrão de banco. Ou seja, sua estupidez o protegia da consciência de sua própria estupidez. É aquilo, a pessoa é tão burra que ela não percebe que ela é burra e não vai conseguir fazer o que ela acredita que pode fazer por ser burra demais. É basicamente isso. E aí, com o aluno dele de pós-graduação, chamado Justin Kruger, ele organizou um programa de pesquisa para determinar se a competência percebida de alguém pode ser medida em relação à sua competência real. Isso é o que a gente chama de efeito Dunning-Kruger, que é muito conhecido na internet hoje em dia, principalmente relacionado aí em figuras da extrema-direita do Brasil, que acabam aí se entregando em muitos crimes que eles cometem e fake news que eles mesmos colocam, assim, né, boca de sacola, porque eles acreditam ser tão inteligentes que eles não percebem enquanto eles são burros e ignorantes. E aí o Dunning e o Kruger foram autores do artigo de 99 chamado Tradução Livre, Não Qualificados Inconscientes, como as dificuldades em reconhecer a própria incompetência levam a autoavaliações infladas, no qual eles descobriram o seguinte: quando as pessoas são incompetentes nas estratégias que adotam para alcançar o sucesso e a satisfação, elas sofrem um duplo fardo. Não só chegam a conclusões errôneas e fazem escolhas infelizes, mas a sua incompetência rouba elas da capacidade de realizá-las. Em vez disso, como o Sr. MacArthur, elas ficam com a impressão equivocada de que estão indo muito bem. E é isso que ficou conhecido como o efeito Dunning-Kruger, como eu comentei, muito presente hoje em dia, né? Vários perfis aí a gente consegue ver muito bem essa demonstração de pessoa tão ignorante, tão burra, que não tem noção da própria ignorância e burrice. Felizmente existe uma estratégia, né, para combater esse problema, que é básica, que é a educação, trabalho, equipe e colaboração, né? Aprender a diferença entre um bom e um mau desempenho, a gente descobre que deve fazer igualmente importante o que devemos evitar. O MacArthur voltou a aparecer em registros judiciais depois por conta de heroína em 2016, inclusive foi pego por um crime federal lá nos Estados Unidos, mas novamente não há, assim, entrevista, nada dele, as únicas informações são de documentos da corte, que ele foi julgado. E o Clifton, depois de sair da prisão, ficou longe da mídia até o seu falecimento em 2019 e não teve qualquer aparição pública documentada. Ele realmente virou invisível, fica aí a questão se ele se cobriu de suco de limão pro resto da vida. Desculpa, não dá. É isso, é um caso super rápido, mas que eu achei incrível, porque gerou aí... contribuiu socialmente, né? A burrice desses dois contribuiu para um estudo social e hoje em dia a gente pode ver isso ser aplicado diariamente. Então é isso, gente. Comente aí o que você achou. Se você tiver aí qualquer sugestão de caso, inclusive
desse tipo de caso, assim, inesperado, besta, também não precisa ser crimes bárbaros pra gente falar todo episódio aqui. Manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. Entre lá no nosso site pra nos apoiar, milcrimes.com.br. A gente agradece todos vocês que apoiam a gente. E se você não puder apoiar, indica aí pro seu amigo, pra sua família, bota a tocar na firma pra todo mundo ouvir, mesmo contra a vontade. E é isso, gente. Beijinhos, muito obrigado. Esta sexta sai outro Vampiros pros nossos assinantes. E em breve, o último Vampiros que a gente tinha postado vai sair aí pro público geral. Então, beleza, gente? Beijinhos, até semana que vem. Tchau, tchau.